Olá, olá, mais um vídeo, mais uma aulinha aqui pro YouTube. Nós vamos fazer uma mini, rasguei meu papel, nós vamos fazer uma mini descoladérrima, de óculos, de colarzinho com strass. Então, nós vamos fazer, ó, tirei o risco, tecido Estilotex, o meu tecido é amarelinho e o barrado dele é azul, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Amarelinho com barradinho azul. Então, nós vamos fazer nesse tom de amarelo e azul. Opa, desculpa, vamos centralizar de novo. Então, tirei o risco no papel vegetal, tirei com carbono bonitinho, ele tá aqui. Nós vamos começar a nossa mini. Primeiro de tudo, salmão bebê, papaya, que é uma cor que eu amo. Tem meu papaya. Vamos lá? Turma, centralizei o rostinho dela para vocês verem. Salmão bebê, papaya, branco e castanho claro. É nessa ordem que nós vamos usar, tá? Nessa mesma ordem. Certo? Então, nós vamos começar preenchendo o rostinho da Mini. Aqui um pedacinho, porque depois nós vamos fazer o vidro. Então, eu vou preencher. Posso usar diluente para dissolver, para a tinta correr melhor. Aí, eu faço assim, ó, diluo, ponho a tinta aqui no meu... diluente no meu pratinho. Eu não gosto de misturar os dois, eu deixo um do lado do outro. E assim, ó, eu vou trabalhando com ele, ó. Dá pra vocês verem? Pego um, pego o outro. E vou preenchendo todo o meu rostinho. Vou adiantar pra gente... Vamos lá? Então, já preenchemos com salmão bebê, vamos usar o papaya. Como não tá calor, então o rosto dela não é tão grande, o espaço não é tão grande, então eu preenchi tudo. Mas só quando o espaço é limitado, quando o espaço é muito grande... Vocês vão sombrear como vocês achar melhor. Pedacinho por pedacinho, ela inteira. Aqui é como eu falei, como ela não é muito grande, ele é um desenho no A3. Então, o que que eu fiz? Eu tô passando inteiro. E estamos aqui, eu sempre gravo à noite, falo pra vocês. Então, a gente... não tá calor. Tá um tempo bem friozinho, úmido aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Eu passei tudo, mas pode não passar, pode vir pedacinho por pedacinho, tá? Aqui eu vou fazer uma sombrinha que o óculos tá na testa. Não que eu não vou fazer uma sombrinha lá dentro, eu também vou. Aqui, ó. Porque ainda vamos fazer o vidro do óculos, né? Sempre trabalhando, tirando o excesso, aproveitando que a tinta tá úmida. Então, eu vou trabalhando uma tinta entrando na outra, que fica mais fácil de uma tinta entrar na outra. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma luz com branco antes de eu entrar com castanho claro. Pituazinho. Tiro meu excesso. Tiro meu excesso no pano.
E vem o movimento circulares, ó. Voltam com um pouquinho do meu branco, ó. Pra iluminar onde o pituá não pegou, ó. Certo? Agora eu vou vir com um pouquinho do meu castanho claro. Depois de seco, a gente dá mais luz, mas não precisa voltar com outra sombra aqui. Vou fazer mais um pedaço para vocês verem. Ó, tá vendo? Tô continuando. Vamos fazer o olhinho, já fiz um, agora eu vou fazer outro. Como o tecido é amarelo, pode ser que tenha que dar umas 2 demãos, dependendo do branco. Tá bom? Agora nós vamos fazer o preto. Vamos fazer tudo que tem de branco. Que é, aqui vamos fazer primeiro essa parte do olhinho, e aí nós vamos para os brancos, que é a mãozinha, a calcinha dela, lá embaixo. Tudo que for branco nós vamos usar. Agora, o que que eu faço? Eu pego um filete, que é mais fácil de eu trabalhar. Dou uma diluída na tinta. E com o filete eu vou arrumando, ó. Com o próprio filete eu arrumo. Agora nós vamos para tudo que é branco, tá? Vou centralizar. Vamos pra luvinha, aqui. Vou preencher de branca. Como hoje tá um tempo mais úmido, mais frio, então, o que que eu tô fazendo? Eu tô preenchendo a parte toda que eu já irei pintar, porque hoje tá um tempo mais úmido. Pode misturar com diluente, pra tinta correr melhor.
essa primeira parte primeira dobrinha aqui, ó, faz parte da luva, tá? Porque depois é pulseira, essa primeira aqui, ó. Agora, nós vamos sombrear com cinza chumbo. Deixa eu bater pra ele vir cremoso. Vou deixar aqui, nunca deixo a tinta em cima do pano, só que eu tô deixando pra vocês verem a cor que eu tô usando. Mas o certo é não deixar em cima do pano. Põe num pratinho, põe a tinta num pratinho ou a tampinha num pratinho. Espaços menores, pincel menores. Como eu falei pra vocês, o tecido é amarelo, a gente tem que dar numa retocada. É um amarelinho, na verdade ele não é amarelo, ele é um creme. E depois de seco, se precisar, nós voltamos retocando ele, tá? Porque como o tecido é um creme puxado para um amarelinho, um amarelo bem clarinho, o creme, porque ele não é aquele cru, não, ele é puxado pro amarelo. Depois que secar, nós vamos retocar. Vou fazer a outra mão dela, que está aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Tá? Vamos lá? Mãozinha dela aqui, 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 aqui. Aqui, ó, é parte da saia. Então, ó, é aqui, ó. Acaba aqui, ó, a mãozinha dela. Aqui, ó. Porque não dá nem pra gente escutar uma musiquinha, né, gente? Antigamente, eu falo sempre nos vídeos que eu colocava umas musiquinhas. Mas depois o YouTube não... Por causa de direitos autorais, no começo, lá, quando eu comecei, a gente colocava umas musiquinhas bem gostosas, bem de fundo, né? Agora não pode mais por causa de direitos autorais. Ele corta, aquele pedaço ele corta, ele deixa, né? Então não dá. Ó, tá vendo? Fica umas bolinhas. Vai ficando umas bolinhas. E como o tecido amarelo, nós temos que voltar para sombrear. Vamos lá, turminha.
tecido escuro, a gente preenche com branco metálico. Esse não, como é uma cor clara, a gente só vai retocar os brancos. Então, a gente só retoca os brancos. Tá muito comprido, vamos diminuir. Fazer uma voltinha aqui, ó. E pelo tecido ser um marfim, um amarelinho, um beijinho bem clarinho, então vai aparecer algumas coisas, vão aparecer e a gente vai dando uma retocada. Isso porque depois de seco eu vou dar uma retocada com as duas mãozinhas. E agora nós vamos pra calcinha dela. Vou mostrar pra vocês. Apareceu o meu tablet. Ó, essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte é a calcinha dela. E nós vamos colocar também aí o branco. E vamos sombrear com branco, com cinza chumbo, desculpa. Sempre pedindo desculpa por causa do barulho, que, né? Estamos numa avenida e final de semana, que é mais ou menos o tempo que dá pra mim gravar, a avenida fica movimentada, né? De dia, insuportável pra gravar. Tem muito, mas muito, vocês não têm noção como tem barulho. Por ser avenida. Essa aula vai estar completinha pra vocês. Depois vai estar o risco e a tabela de cores bonitinha para vocês, vai estar nas páginas do ateliê, do Facebook e do Insta. Como eu falei, sempre retocando, a não ser cor escura. Aqui no amarelo e no azul. Aqui é um azul bem escurinho, certo? Vamos lá? Vou fazer o laço. Vou fazer amarelo canário, siena, caramelo e branco. Nessas 3 ordens. Amarelo canário, siena natural, caramelo e branco. Então, bora lá. Vou preencher, sempre preenchendo com diluente, daquele jeito que eu falei pra vocês, tá? Vou fazer um lado do laço, porque temos 2 lados. Vou fazer um lado, deixa eu centralizar pra vocês. Essa parte aqui é do laço.
Nós vamos sombrear com siena. Pincelzinho menorzinho. Opa. Agora nós vamos dar uma luz. Mesmo processo, pego, tiro essa da tinta com pituar no pratinho, tiro no paninho e vou vindo. Só uma leve luz para depois a gente entrar com o caramelo. Enquanto ele seca um pouco. Eu vou fazer o outro lado do laço, pra gente poder, quando eu terminar, a gente voltar pra vir com o caramelo aqui. Lembra que eu falei? Espaços pequenos, não tem pituar, eu venho com um pincelzinho com luz. Então, nós vamos agora pro outro laço, depois outra parte do laço eu já volto pra adiantar. Ó lá, já fiz o outro lado. Agora eu vou voltar com uma isca de caramelo. Aqui o caramelo. Como ele tá úmido ainda, então ele pega pouquinho, porque ele está úmido ainda. Tudo tempo mais úmido, mais frio, mais demora para secar. Posso secar com secador? Pode, não tem problema, mas dependendo de alguns detalhes, eu gosto de esperar de um dia para o outro, fiz de manhã à tarde, eu venho por quê? Eu vou secando com o secador, pôr no secador. A trama superficial de cima tá seca e a trama são um monte de buraquinhos, né? Então, eu sequei por cima tá seco a trama superficial. Só que embaixo ele tá úmido, porque a secagem natural vem de dentro para fora. Então, se eu quero, dependendo, fazer algum detalhe, alguma coisa, é bom fazer um acabamento, esperar ele tá totalmente seco, para mim retocar uma cor mais escura. Então, ele tá com algumas horas já seco. Tempo quente, tudo acelera mais rápido. Tempo frio, ele demora mais. Mas aí vocês
ver a necessidade, o lugar que mora e assim por diante. Né? Vamos compartilhar, curtir, para que ele entregue mais opções para vocês, mais aulas. Mesmo processo, vou dar luz. Lembra que eu falei? Não dá para usar. Vou usar o próprio pincel mesmo, mas agora nós vamos procurar outro detalhe que nós vamos fazer amarelo, para já fazer todos os detalhes dele amarelo. Certo? Nós já vamos usar a parte que é amarela do sapato, tá? Não são todas, é essa, essa do meio e essa, que serão as partes amarelas, tá? Então, eu vou preencher, deixa eu pegar um pincel menorzinho. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá. Mesma sombra, venho, preencho, dou sombra. Tem o lacinho aqui também, ó. Essa parte também é amarela, ó. Essa parte aqui. E essa aqui. Então, vou fazer o mesmo processo. Vou preencher, que é um laço. Vou preencher o meu sapato, os pedaços com amarelo canário, sombrear com siena, dar luz com branco. E depois que eu terminar tudo, termino todos os pedaços. Quando eu chegar aqui, eu volto com caramelo lá, que nem eu fiz do laço, que nem vocês acompanharam do laço. Então, é o mesmo processo, ó. Tá vendo? Eu usei amarelo canário. Vou dar uma sombra. Isso eu vou fazer em toda a parte do meu sapato. Espaços pequenos, não tenho pituá, o que eu vou fazer? Vou usar o próprio pincel para dar uma luz. Aqui eu não tenho pituá muito pequenininho. Então, o que eu vou fazer? Vou usar meu próprio pincel, ó. Não esquecendo de sempre fundo, luz e sombra. Agora eu vou fazer esse pedaço. Quando eu chegar aqui, eu volto com o caramelo para vocês verem. Opa! Vamos lá? Tá vendo? Eu já voltei, agora eu vou vir com o caramelo. Mesma parte que eu fiz lá no laço. Depois nós vamos retocar. O mesmo processo, vou fazer em tudo.
Ó, já usamos, já fizemos. Agora, vamos ver a outra parte que tem caramelo, que tem amarelinho. Podemos fazer a blusinha. A blusinha será amarelinha. E a gente faz estampa com azul, é isso aí. Então, mesmo processo. Amarelo canário, vou fazer a blusinha pra vocês. Vou preencher, vou mostrar, vou centralizar.